Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre a soberania divina e a fragilidade humana, o sofrimento e a restauração de Jó. Já estudamos nessa série de lições sobre quem era Jó, estudamos também sobre a realidade de Satanás, o drama de Jó, o lamento de Jó. Estudamos sobre as teologias dos três amigos de Jó, Bildade, Elifaz e Zofar. E agora, nessa nona lição, vamos estudar sobre Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. É a lição de 29 de novembro de 2020. Uma lição maravilhosíssima, onde certamente o Senhor nosso Deus estará ministrando profundamente ao seu coração. Nessa lição nós vamos responder algumas perguntas, né? É possível investigar o conhecimento divino? É possível investigar a sabedoria do Todo-Poderoso? Há diferença ou qual a diferença entre conhecimento, né, e sabedoria? Conhecimento e sabedoria, né, seriam a mesma coisa? A sabedoria, né, falada no livro de Provérbios é a mesma falada, né, no livro de Jó? O contexto de sabedoria em que o patriarca Jó está descrevendo é o mesmo contexto de sabedoria em que o sábio Salomão está descrevendo? É sobre isso que nós vamos falar nessa lição de número 9. Antes, eu gostaria de pedir a você que não se inscreveu no meu canal, que se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui, né, no nosso canal. Para você que está chegando pela primeira vez, eu sou o evangelista Adair Ferreira, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pancas, aqui no Espírito Santo. Congrego com o pastor José Lopes da Silva e tenho a grata satisfação de servir ao Senhor como segundo superintendente da Escola Bíblica Dominical, né, também professor da EBD e também servir ao Senhor no ministério, né, em outras áreas do ministério, ajudando o povo de Deus a cada momento. E eu tenho a grata satisfação também de poder ajudar você, né, trazendo um conteúdo para que possa ajudá-lo no seu melhor preparo, né, dominicalmente. E se eu tenho conseguido fazer isso, eu atribuo ao Senhor da Seara toda honra e toda glória. E peço a você que continue nos acompanhando, também orando por mim, para que o Senhor me abençoe no abrir da minha boca, como já dizia o apóstolo Paulo, quando termina o discurso ali sobre a armadura, né, da fé, ou a armadura do cristão. Depois de essas considerações, o nosso textuário está no capítulo 28 e o versículo 28 de Jó, onde diz o seguinte: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. A nossa verdade prática diz: a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor, e não ao mero acúmulo de conhecimento. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Jó, no capítulo 28, os versículos do 1 ao 28. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas eu quero aconselhar você a fazer essa leitura aí do capítulo 28 de Jó, e não só o capítulo 28. Quero desafiar você a fazer a leitura de todo o livro de Jó, da qual estamos extraindo essas pérolas preciosas nesse quarto e último trimestre, né, de 2020. A nossa introdução diz: nessa lição, veremos uma das mais belas exposições bíblicas sobre a sabedoria. O capítulo 28 foi propositadamente colocado pelo autor para delimitar o fim dos longos discursos dos amigos de Jó. Nós observamos aí, né, que o propósito
né, desse capítulo, o capítulo 28, é fazer um contraste entre a sabedoria divina, né, na qual Jó estava firmado, no qual Jó estava estabelecido, e a sabedoria humana, na qual os seus amigos estavam firmados, na qual os seus amigos, né, estavam ali, né, firmes em filosofias humanas, em conhecimento das tradições humanas, em conhecimento dos dogmas humanos aprendidos já naquele tempo. Então o capítulo 28, né, vai fazer um contraste entre a sabedoria divina e o conhecimento meramente humano trazido, né, por esses amigos de Jó. Já aqui na nossa introdução, o nosso comentador, ele vai mostrar que a sabedoria, ela tem origem no Senhor. A sabedoria, ela tem como fonte o Senhor nosso Deus. A parte de Deus não há sabedoria. A parte de Deus não há verdadeira sabedoria. Aqui no nosso primeiro ponto, a sabedoria vista como um bem natural, né? A sabedoria vista como um bem natural. Primeiro aqui, o empenho na busca da sabedoria. Nesse capítulo, o capítulo 28, Jó faz um contraste entre a busca do homem, né, por minérios naturais e a sabedoria. Primeiramente, o patriarca descreve a habilidade do homem na exploração dos minérios naturais. Então, ele contrasta o trabalho nas minas com a busca do homem pela sabedoria. Da mesma forma que desde os primórdios o homem usa diligentemente tecnologia em busca de metais preciosos, assim também ele tem empreendido um grande esforço para encontrar a sabedoria. A grande diferença entre a busca dos metais preciosos, né, como o ouro, as pedras preciosas e os demais metais preciosos que o homem consegue escavando a terra, né, fazendo escavações, fazendo buscas. A grande diferença entre esses minérios e a sabedoria divina é que a sabedoria divina, como já diz o nosso tema aqui, ela é inescrutável. O que significa inescrutável? Inescrutável significa aquilo que é impossível de ser investigado. É impossível de ser compreendido. É impossível de ser penetrável. É impossível de ser investigado ou compreendido. Como poderia o ser humano compreender, né, uma semente que cai na terra, morre e germina ali na terra, trazendo uma árvore, né, uma espécie de árvore, e que mais tarde vai dar um fruto saboroso, extraindo da terra os minerais que a terra produz e trazendo para essa fruta toda a doçura. Como que o homem pode explicar, né, um pé de laranja produzir? Né? Aliás, a semente cair na terra, morrer, brotar, virar um pé de laranja e dar laranja. Como pode o homem explicar um pedaço de pau, né, a raiz da mandioca, né, ser colocada no chão, morrer ali e brotar e virar, né, uma planta que depois arrancada vai dar aquele vegetal, né, gostoso para ser alimentado, né? Como pode o homem explicar essa sabedoria? Como pode o homem explicar o caminho do vento, a profundidade do mar, a largura do mar, a altura da terra, enfim, como o homem pode explicar? Toda essa sabedoria, a Bíblia diz que com entendimento Deus fez os céus. Né? Com sabedoria ele firmou os céus e com sabedoria ele fez os céus e a terra. Como poderíamos explicar tão grande sabedoria do Senhor em fazer os grandes animais como as baleias, os monstros marinhos e também
os pequenos vermes, que não dá para ser visto a não ser, né, por aparelhos, por grandes tecnologias que a medicina hoje já tem como, né, fazer. Mas o homem não consegue ver a olho nu. O que o homem precisa de um grande maquinário para ver, foi o Senhor que fez com a sua sabedoria. Então aqui, né, quando fala do empenho do homem na busca por sabedoria, né, já é notório que todo esse trabalho ele é em vão, se o Todo-Poderoso não iluminar a mente do homem. Aqui no segundo item, como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. Como que o homem explora o minério? Através de habilidades, diligência, persistência e muita técnica na execução. É assim que o homem explora o minério. Mas apesar de toda a habilidade, apesar de toda a diligência, apesar de toda a persistência, apesar das inúmeras técnicas que o homem tem desenvolvido, ele ainda assim não consegue alcançar a sabedoria do Todo-Poderoso, a não ser buscando humildemente em Deus, pedindo ao Senhor humildemente. Como diz, né, o nosso irmão, né, Tiago, o meio-irmão de Jesus. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. Né, de onde vem a sabedoria? Né, de onde vem a sabedoria? Jó demonstra que o homem tem sido exitoso no seu trabalho junto às minas, todavia incapacitado na escavação da sabedoria. O homem tem feito grandes feitos, os arranha-céus, né, cidades em cima do mar, né, diga, né, a famosa Dubai, diga-se os famosos e grandes aviões, os aviões de grande porte. O homem tem buscado, né, com diligência e conseguido feito muitas tecnologias, mas ele é incapacitado para conhecer a verdadeira sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria, como nós observamos aqui, ela tem a sua fonte no Todo-Poderoso. O conhecimento se adquire nos livros, se adquire estudando, né, se adquire buscando desde cedo. Agora, a verdadeira sabedoria só adquire no Todo-Poderoso. Aqui nosso segundo ponto, a sabedoria é vista como um bem comercial. Primeiro aqui, o preço da sabedoria. Podemos ver um aparente, né, um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó nesse capítulo, né, com a sabedoria do livro de Provérbios. Esse livro, por exemplo, contém várias exortações para adquirir a sabedoria. Todavia, há uma diferença entre o que Jó ensina e o que Salomão ensinou, né, sobre a sabedoria em Provérbios. Em Salomão, a sabedoria tem um custo e pode ser encontrada, né, se buscada com entendimento. Por outro lado, né, para Jó, a sabedoria está em outro patamar. A sabedoria em Jó é incompreensível. Não pode ser comprada ou trocada por outros tesouros. Aqui é importante ressaltar que não há contradição entre a sabedoria ensinada pelo patriarca Jó e a sabedoria ensinada pelo sábio Salomão no livro de Provérbios. Não só no livro de Provérbios, mas também como no livro de Eclesiastes. No livro de Provérbios e no livro de Eclesiastes, quando Salomão está falando da sabedoria, ele está tratando da sabedoria no âmbito humano. Ele sabia que a sabedoria só adquire com o temor do Senhor. Mas ele sabia também que uma pessoa que fica de braços cruzados, que não busca, que não investiga, essa pessoa não irá adquirir sabedoria. Até porque uma pessoa que fica de braços cruzados, como diz o dito popular, vendo o bonde passar, essa pessoa não tem o temor do Senhor.
o sábio Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o sábio Salomão, ele já sabia, né, desde o princípio, que sabedoria só adquire no Senhor. Mas essa sabedoria que é adquirida no Senhor, ela é buscada, né? Ele diz que o homem tem que levantar de madrugada, como diz no livro de Provérbios, no capítulo 8 e o versículo 17. Aquele que me busca de madrugada me achará. Ali ele está fazendo uma prosopopeia. É a sabedoria que está dizendo que quem a busca de madrugada a encontra. Madrugada ali é a hora mais cedo do dia. É quando o menino começa já a ir para o prezinho, né, para o jardim, né, para estudar. Depois, né, desenvolvendo a sua vida acadêmica, buscando a sabedoria, buscando o conhecimento, que aliado ao temor do Senhor, aí sim é sabedoria. Mesmo aquela sabedoria adquirida pelos livros, aliada ao temor do Senhor, esse conhecimento se torna em sabedoria. O que seria a sabedoria? A sabedoria seria o conhecimento, né, subordinado ao temor do Senhor, né, a aplicação do conhecimento, a maneira correta de aplicar o conhecimento. Isso seria, para o sábio Salomão, uma verdadeira sabedoria. Para o patriarca Jó, sabedoria aqui, ele está tratando da essência da sabedoria. Essência essa que está oculta em Deus. Ninguém consegue ter a essência da sabedoria, porque Deus é o dono de toda a sabedoria. Deus é a fonte de toda a sabedoria. Sábio como Deus é só Ele mesmo. E conhecer os caminhos de Deus, os projetos de Deus, é somente Ele que conhece. E aquele a quem Ele quer revelar. Então não há, né, contradição entre um autor e outro. A sabedoria de Salomão, ela não contrasta com a sabedoria do patriarca Jó. Aqui no item 2, o valor da sabedoria. Sobre o valor da sabedoria, vale apenas recordar o que disse certo pregador. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. É o que nós já acabamos de falar. Conhecer não é ser sábio. Há muita gente que sabe que fumar, né, dá câncer no pulmão, dá problemas pulmonares, que o fumar causa impotência sexual, entre vários outros problemas cardíacos. Mas o mesmo médico que diz que não pode fumar, às vezes você olha em cima da mesa dele e você encontra lá um cinzeiro, mostrando que ele é um fumante. Então ele é muito conhecedor acerca do cigarro, mas ele não tem nenhuma sabedoria. Caso ele tivesse sabedoria, ele não fumava. Assim como outros exemplos que poderíamos dar. Então a sabedoria é o uso correto do conhecimento. E não há tolo maior do que aquele tolo que é instruído. A pessoa que tem instrução, que sabe o que é certo, mas faz o que é errado, ele não é sábio, ele é tolo. Embora sendo revestido de conhecimento, ele é tolo. Quantos engenheiros, promotores de justiça, juízes que estão vivendo nas trevas, que estão vivendo na perdição, mesmo tendo uma gama imensa de conhecimento, estão vivendo na ignorância espiritual. No nosso terceiro item aqui, a sabedoria não é um bem comercial. O patriarca não nega que a sabedoria existia e que ela pode ser encontrada, mas ele diz que a sabedoria não é um bem comercial. A sabedoria não pode ser transmitida de pai para filho. Não pode ser transmitida de um amigo para o outro, de um aluno para o professor, do professor para o aluno. A sabedoria, ela é buscada em Deus. Mesmo que nós mergulhássemos no mais terrível abismo, nós não poderíamos encontrar a sabedoria. Mesmo que nós mergulhássemos no mais profundo do mar,
nós não poderíamos encontrar a sabedoria. A sabedoria, somente Deus pode concedê-la, como nós vemos aqui. No nosso terceiro e último ponto, a sabedoria é vista como um bem espiritual. E aqui, antes de começarmos a falar qualquer coisa desse terceiro ponto, já é imperioso dizer que não é à toa que Paulo ele coloca a sabedoria como um dom espiritual. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 12, a lista dos dons espirituais, lá está o dom da sabedoria. E não é à toa que Tiago, o meu irmão de Jesus, vai dizer que quem não tem sabedoria deve buscar ao Senhor. Porque a sabedoria, ela é, acima de tudo, um bem espiritual. Uma verdade revelada. No versículo 20, Jó faz a importante pergunta: de onde vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Anteriormente, Jó faz um contraste com o trabalho de um minerador e o de quem procura sabedoria. Nele, os homens, semelhante a um mineiro, têm garimpado à procura de sabedoria, mas mesmo assim não têm achado. Toda diligência, técnica e determinação não tem sido suficiente para que ele a encontre. A sabedoria não está no centro da terra, nem com os sábios, de forma que possa ser passada pela simples via da tradição. Ela está oculta. Todos os esforços humanos revelam-se inúteis na sua aquisição. Por aqui nós já observamos que quem pode outorgar a sabedoria é apenas o Senhor nosso Deus. Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelá-la. Por isso Jesus, ele diz lá no livro de Mateus, no capítulo 11, na altura do versículo 25, ele diz: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelastes a esses pequeninos. Graças te dou, porque os grandes e os entendidos não tiveram esse alcance. Sócrates, Platão, Aristóteles, Parmênides, dentre tantos outros filósofos, grandes conhecedores, Pitágoras, e entre outros grandes conhecedores da ciência e da filosofia, não tiveram o alcance da revelação do Todo-Poderoso. Morreram com grande gama de conhecimento, mas sem a sabedoria divina. Pereceram nas trevas da ignorância espiritual. Uma verdade prática: a sabedoria vem de Deus. Ela está em Deus e é Ele quem a revela. A sabedoria divina não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas a ser vivida. Sabedoria não é apenas para ser adquirida nos livros, mas para ser vivida. Precisamos viver uma vida de sabedoria. Muitas vezes, como diz o dito popular, nós damos com os burros na água, porque não observamos a sabedoria divina. Não buscamos o entendimento do Todo-Poderoso. Não buscamos a direção divina. E aí praticamos aquilo que desagrada o Todo-Poderoso. Eu espero que, com essa lição, eu e você tenhamos o temor do Senhor para buscar a sabedoria divina. E certamente vamos encontrá-la, porque a sabedoria está no Todo-Poderoso e Ele tem prazer em transmitir as verdades divinas ao nosso coração. Ele tem prazer em nos ensinar. Portanto, que busquemos ao Senhor com coração humilde e com disposição de espírito para descobrir os tesouros espirituais. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.